a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Eu sou o Gilvan e você está no canal Verdades Inconvenientes. Em 2015, o globalista Bill Gates, dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, palestrou que enquanto as potências se preocupavam muito com armas de guerra de destruição em massa, elas ignoravam que um vírus poderia matar mais sem fazer barulho ou destruição. E hoje se divulga que ele em 2015 teria previsto essa pandemia que começou como um surto em dezembro de 2019 na China. Só que 2 meses antes dela se iniciar, no mês de outubro de 2019, em Nova York, nos Estados Unidos, o Centro John Hopkins de Segurança de Saúde, o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates promoveram um exercício de simulação de pandemia conhecido como Evento 201. E nessa simulação, o mundo estava num caos, porque um vírus do morcego tinha sido transmitido aos porcos, viralizado entre os humanos e matando milhares de pessoas no mundo inteiro. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Experts agree, unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere. E líderes globais, representantes da ONU, de setores da saúde, banqueiros, empresários, se reúnem para fazer previsões de quantas pessoas morreriam se eles não conseguissem frear a propagação do vírus. We could be looking at double the number of cases in 1 week and 16 times as many in a month if we are not able to stop the spread. It would be on the order of 500,000 cases, and it would continue to rise exponentially. In 3 months, we could be approaching 10 million cases. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. We have known about caps-like viruses in animals and people for decades, but have not been successful at developing a licensed vaccine. And sure, there are new technologies that may help, but it's going to be difficult. I am not optimistic about having a vaccine in time to be relevant during this pandemic. So the policy crisis in question for this board in this meeting is this. How should governments, business, and international organizations allocate and distribute pandemic antivirals and medical supplies to the people who need them most? Public health agencies have issued travel advisories, while some countries have banned travel from the worst affected areas. As a result, the travel sector is taking a huge hit. Travel bookings are down 45%, and many flights have been canceled. A ripple effect is racing through the service sector. Governments that rely on travel and tourism as a large part of their economies are being hit particularly hard. How should national leaders, businesses, and international organizations balance the risk of worsening disease that would be caused by the continued movement of people around the world against the risks of profound economic consequence of travel and trade bans? We are not out of money yet, but the fact is we are trending in a dangerous direction and something needs to change. So the policy question for this board now is how should financial resources be prioritized? Are there nodes that we cannot allow to fail?
What is your sense of priorities? We don't have money to pay for all of these urgent problems. Aquilo que hoje é transmitido pela televisão foi simulado nessa apresentação antes de se tornar realidade. Só que os globalistas querem que seja apenas encarado como uma simulação, porque nessa simulação a mutação do vírus é apresentada de maneira diferente, o número de mortos é bem mais astronômico, o mapa do Brasil é sublinhado de vermelho como o país que lidera o ranking de números de casos e de mortes, e eles são pessimistas em termos de uma possível recuperação econômica. The outcome of the CAPS pandemic in Event 201 was catastrophic. 65 million people died in the first 18 months. The outbreak was small at first and initially seemed controllable, but then it started spreading in densely crowded and impoverished neighborhoods of megacities. From that point on, the spread of the disease was explosive. Within 6 months, cases were occurring in nearly every country. The global economy was in a free fall. The GDP down 11%. Stock markets around the world plummeted between 20 and 40% and headed into a downward cycle of fear and low expectation. Businesses were not borrowing, banks were not lending. Everyone was just hoping to hunker down and weather the storm. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will last for years, perhaps a decade. The societal impacts, the loss of faith in government, the distrust of news, and the breakdown of social cohesion could last even longer. We have to ask, did this need to be so bad? Are there things we could have done in the 5 to 10 years leading up to the pandemic that would have lessened the catastrophic consequences? We believe the answer is yes. So, are we as a global community now finally ready to do the hard work needed to prepare for the next pandemic? Só que 2 meses depois dessa simulação, a China começa a registrar os primeiros casos de pessoas infectadas por esse novo vírus. E para mim não é nenhuma coincidência. Essa pandemia já estava programada. Os globalistas são ambientalistas e se preocupam muito com a questão do meio ambiente. E no ano de 2015, em Paris, na França, eles fizeram um acordo climático. E nesse acordo, eles estabeleceram 17 metas que eles precisam impor no mundo inteiro até 2030. São metas de desenvolvimento sustentável, com propostas de erradicação da pobreza, erradicação da fome no mundo, educação de qualidade para todos. São propostas que parecem ser atraentes, mas que somadas colocam o homem contra os princípios estabelecidos por Deus. Os globalistas acreditam que o aquecimento global vem alterando o clima do planeta Terra, gerando secas em algumas regiões e enchentes em outras. Eles apregoam que o aquecimento global está relacionado com o excesso de fábricas e indústrias e com os milhares de meios de transporte que poluem continuamente a atmosfera. E também com a superpopulação mundial que aumenta a cada dia. Enquanto as fábricas, as indústrias e os meios de transporte poluem a atmosfera através do monóxido de carbono, contido nas fumaças que poluem a atmosfera, o excesso de seres humanos poluem a atmosfera exalando CO2. Nós, seres humanos, inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. E segundo os globalistas, isso tem sido a causa do aquecimento global. E se algo não for feito, o planeta pode se autodestruir. E para o planeta não ser destruído, os globalistas querem destruir as fábricas, as indústrias, os meios de transporte que poluem a atmosfera e também reduzir ou matar 90% da população mundial. Só assim, segundo eles, haverá um perfeito equilíbrio entre o homem e a natureza. E como eles pretendem fazer isso? Através de guerras, com fome, com doenças. Esse vírus é um engano. É uma arma biológica contra a humanidade.
E isso não é teoria da conspiração, é conspiração mesmo, e das satânicas. E o propósito dessas metas é destruir a economia, a independência e a soberania das nações e submetê-las ao comunismo da ONU. Comunismo é um sistema de governo onde todos os cidadãos dependem do Estado para comer, para comprar, para sobreviver. Então, daqui até 2030, muita coisa estranha pode acontecer. Pode acontecer, não estou afirmando que vai acontecer. Hoje muitos cristãos querem interpretar as profecias da Bíblia com base na agenda globalista. E muitos até entendem que a grande tribulação começará só em 2030, depois que 90% da população mundial morrer e os 10% dos sobreviventes passariam pela grande tribulação. Os globalistas são pagãos e a agenda deles é baseada nas orientações de espíritos enganadores. E eu não creio no sucesso da nova ordem mundial. E nem tenho essa visão de grande tribulação como é apresentada hoje. Eu creio que as profecias vêm se cumprindo ao longo da história. Milhares de servos de Deus foram mortos pelo sistema da besta que já atuou na história. E esse sistema vai ressurgir mais uma vez, não para reinar como antes, mas para ser definitivamente destruído na vinda do Messias. Eu entendo que a agenda globalista vai ser implementada no mundo até um certo ponto. E o Messias vai intervir com a sua vinda para salvar a humanidade do plano maligno desses homens. Em 2 Tessalonicenses 3, o apóstolo Paulo rogava e incentivava a oração, e um dos motivos para isso está no versículo 2, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E a visão do Apocalipse profetiza que na 7ª trombeta será o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. E a oração do Pai Nosso também é uma profecia contra o reino da nova ordem mundial, porque nela Jesus ensinou a orar ao Pai Celestial dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.